paz do Senhor. É realmente e sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, uma honra muito grande e uma responsabilidade ainda maior. Sempre é falar a palavra de Deus, pregar, mas hoje, representando o meu pastor, aí a coisa fica mais pesada. O pastor Isaías, como o pastor Valdir já disse, fez uma cirurgia e não pôde estar. Eu estaria aqui com ele, né, acompanhando e recebendo aquilo que Deus tinha dado a ele, mas ele não pôde vir e ficou para mim essa responsabilidade. Eu quero também deixar um abraço da minha esposa, Ana Paula, que não pôde estar aqui, né, mas trazer também um abraço dela, da irmã Raquel e da nossa igreja ali em Santo André, né, que assim que possível nós estaremos juntos, né, pastor Rodrigo? Vai ser uma grande alegria. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor repartiu comigo a respeito do tema que foi escolhido, né? Eu quero parabenizar a organização da Almas Braga, né? Foi realmente uma bênção poder vê-los aqui, aquele grupo de homens abençoados, maravilhosos, bonitos, né? E eu sem saber, olha aqui, não foi combinado, hein? Só gravado que ficou mais ou menos, mas já vale, pra mim já tá bom, né? Vocês estão mais bonitos que eu, mas tá tudo bem, assim. Eu quero realmente parabenizar o pastor Valdir, sua esposa, toda essa igreja abençoada por este congresso. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Os textos que eu vou usar, amados, estão na versão NVI, então talvez seja um pouquinho diferente do seu, mas eu acredito que você vai compreender plenamente. Eu vou ler a partir do verso 26, amém? Romanos 8, a partir do verso 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Irmãos, eu quero nesta noite falar sobre esse texto, e é um texto que durante muito tempo me intrigou, e eu creio que isso não acontecia somente comigo, e desde pequeno, quando eu ouvia esse texto, isso me intrigava, porque eu olhava para a minha vida, e olhava para algumas pessoas da vida dos meus irmãos, e eu via que não eram somente coisas boas que aconteciam com eles, e eu olhava para esse texto e falava assim: não, deve ter alguma coisa errada. E eu olhava coisas ruins acontecendo com as pessoas e falava: não é possível. A Bíblia não está errada. Acho que eu que não entendi direito. E talvez esta não seja uma luta somente minha, um questionamento só meu. Talvez você olhe para esse texto da palavra de Deus e diz assim: não, Senhor, deve ter alguma coisa errada. Sua palavra não mente, não falha, mas eu não consigo ver o cumprimento dessa palavra na minha vida. E você lê de novo e diz assim: todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você faz uma análise profunda na sua vida e diz assim: deixa eu ver se eu amo a Deus mesmo de verdade. Aí você analisa, e diz assim: eu amo a Deus, Senhor. Por que essas coisas acontecem comigo? E eu quero, queridos, analisar esse texto à luz da palavra, em todo o seu contexto, da forma como o Senhor compartilhou comigo, para que talvez a sua dúvida, que era algum tempo atrás a minha dúvida,
olharmos esse texto, para que você olhe esse texto e entenda aquilo que Deus quer falar conosco nesse texto. Amém? Primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que muitas vezes nós olhamos para o termo bem, que vai no versículo 28, todas as coisas concorrem para o bem, e nós confundimos esse bem com felicidade. Nós confundimos este bem com coisas agradáveis. Nós confundimos esse bem com coisas boas, com promoções, com presentes, com prêmios. E aí nós olhamos e como nós fazemos essa confusão, a gente olha para o texto e fala assim, todas as coisas concorrem para a minha felicidade. E aí você estava esperando uma promoção que não acontece e fala assim, acho que eu não estou amando a Deus direito, porque se todas as coisas concorrem para o meu bem, não é possível. Isso não está certo. Mas é porque muitas vezes nós interpretamos esse bem como algo que ele não é. E nós vamos descobrir à luz da palavra o que é esse bem, o que significa, o que Deus quis repartir conosco. Ou seja, quando nós consideramos que alguma coisa ruim acontece pela nossa avaliação, muitos de nós chegam a querer questionar ao Senhor. Fala, Senhor, mas a tua palavra diz, e nós usamos a palavra, na tua palavra, e dizemos até onde está escrito, em Romanos 8, 28, está escrito que todos, e queremos, cheios de razão, questionar ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo assim, olha filho, peraí, que você vai entender o que eu quis dizer com isso aqui. Então é muito importante, queridos, nós observarmos o que o apóstolo Paulo está escrevendo, a respeito do que ele estava falando, qual era o contexto que ele estava escrevendo, o que dizia antes e o que diz depois, aonde este versículo está inserido, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós nesse texto. E para isso nós vamos começar, queridos, entendendo, primeiramente, olhando para esse versículo, o que quer dizer a palavra bem, que Deus quis repartir conosco quando Ele diz assim, todas as coisas concorrem para o bem. O que é bem? Então vamos entender o que é bem. Eu abri o dicionário, falei, Senhor, me ajuda aqui. Bem, queridos, quer dizer austeridade moral, virtudes. Bem quer dizer inteireza moral, inteireza de caráter, ou seja, ter um caráter aperfeiçoado, completado. Austeridade, o austero, quer dizer, o austero, aquele que tem controle sobre suas apetites ou suas paixões, sóbrio, sério. Então vamos entender o que significa a palavra bem. Bem seria aquele que tem a qualidade da inteireza moral, que tem o seu caráter aperfeiçoado, a moral completa, uma pessoa que domina as suas paixões, uma pessoa sóbria, é uma pessoa de bem. Então muitas vezes a gente ouvia antigamente, diz, fulano, faça um negócio com ele de olho fechado, fulano é homem de bem. Homem de bem, o que quer dizer isso, homem de bem? Um homem sóbrio, um homem sério, um homem completo na sua moral, no seu caráter. Então, vamos agora, queridos, olhar bem, quando nós falarmos bem nesse texto, nós vamos pensar dessa forma.